matéria de hoje diz o seguinte: gelo marinho na Antártica volta a se recuperar após mínimos históricos. E eu vou dizer para você, e com certeza antes que eu explique, muitos vão considerar que eu enlouqueci de vez. Olha, o Davi endoidou de vez. O que é que isso tem a ver com Trump? Porque tem tudo a ver com o Donald Trump nessa matéria curta, né, que a grande mídia é obrigada a fazer, para não dizer que se omitiram. Mas você vê que eles estão com um caroço atravessado da garganta. Para entender por que isso aqui tem tudo a ver com o governo Trump, nós precisamos fazer aqui uma rápida volta histórica aos pontos cruciais que levaram a esse ponto. Na primeira eleição do Donald Trump, assim como também aconteceu aqui com o Bolsonaro, os caras entraram achando que dava para fazer um meio termo. Era preciso pôr a coisa em ordem, mas dava para fazer um meio termo, literalmente negociar com o mal. Desde o Velho Testamento bíblico, nós vimos que isso não dá certo e que o próprio Deus não aprova esse tipo de coisa. O mal é mal e você não deve se juntar com ele. O rei Saul tentou fazer isso e deu com os burros na água. Trump também tentou. E na primeira oportunidade, assim que aconteceu aquele mal terrível que afetou o mundo inteiro, cada falecimento que acontecia era colocado na conta dele de acordo com a narrativa da grande mídia, que apelava para o sentimento das pessoas de perda e de dor e colocava na conta dele. A mesma coisa aconteceu também aqui no Brasil. Embora até hoje há muita desconfiança e discussão sobre o que realmente pode ter acontecido, né, para termos os resultados que tivemos, os dois resultados, os dois derrotados, é fato que essas narrativas da mídia, seja lá o que aconteceu, prejudicaram muito ambos os candidatos. Já que, meu irmão, se você parar para pensar, não é fácil você fazer uma pessoa que acabou de perder um parente e que foi convencida que os caras não fizeram o que deveriam fazer e por isso ela perdeu aquele parente, não é fácil você convencê-la. Então, olhando por esse ponto, a gente consegue entender que aquilo ali tirou uma enxurrada de votos dos caras. É um ponto, certo? E aí o Donald Trump foi perseguido, quase foi preso, a mesma coisa você está vendo aqui no Brasil, e ele agora volta com tudo, entendendo bem qual é a situação que com o mal não se negocia. Para ficar mais claro para você, eu vou pedir ao editor que ele coloque aquela imagem dos tiros que Donald Trump levou. Tentaram ceifar a vida do cara. Estranhamente, o atirador já tinha feito uma propaganda para um dos piores grupos do mundo, uma das ferramentas principais das 13 famílias, a BlackRock. Esse grupo de gestão financeira que detém as maiores fortunas do mundo, os maiores ativos das empresas, esses caras fizeram uma propaganda com o atirador. Tentaram esconder isso, tentaram apagar os comerciais, mas a internet, né, não perdoa. Tudo que você faz, e eu digo isso sempre, para bom ou para mal, fica registrado para sempre aqui. Por mais que se apague, sempre vai ter alguém que tem. Então, logo, as pessoas descobriram que aquele cara, né, estranhamente, fez propaganda para BlackRock e ele tentou contra a vida de Donald Trump. Mesmo debaixo de tiros, Trump não recuou nem só um segundo, mesmo com a bala cortando o seu corpo, como aconteceu. Deixando claro, inclusive isso em discurso e agora em ações, né, diante de balas, diante da face da morte, o Donald Trump disse que veio para fazer a diferença. Veio para dar revanche, porque, nas palavras dele, eles nos perseguiram. E agora, nós vamos para cima deles. É uma questão de sobrevivência. Antes. Radicais da extrema esquerda se tornaram cada vez mais desesperados e cada vez mais perigosos na sua ânsia de transformar a América num país que você nem reconheceria, num país o qual eles controlam todos os aspectos da vida americana, tal como movimentos socialistas e comunistas fizeram por todo o mundo. Eles estão reprimindo toda a dissidência e exigindo o conformismo absoluto. Eles querem controle total. Eles querem aumentar os seus impostos em massa, enterrá-lo em regulações, tomar conta do sistema de saúde americano, doutrinar as nossas crianças do infantário à universidade. E você vê isso acontecendo. As crianças chegam em casa dizendo: "O que está se passando, papai?" As crianças percebem, mas infelizmente elas acabam sendo doutrinadas. Impor um código fanático de politicamente correto, bombardear os nossos cidadãos com propaganda fake news e implementar políticas que tornariam a América muito rapidamente numa Venezuela em larga escala. Eles querem tomar o seu dinheiro, tomar as suas escolhas, tomar o seu discurso, tomar as suas armas, tomar a sua religião, tomar a sua história, tomar o seu futuro e tomar, por fim, a sua liberdade. Mas jamais os iremos deixar fazer isso.
Eles vêm atrás de mim. E nós demos luta e agora nós vamos atrás deles. Porque não temos escolha. Nós temos que endireitar o nosso país. Durante muitos anos, o assalto continuado da esquerda radical, a democracia americana, cultura, instituições e valores, ficou sem resposta. Mas agora estamos dando luta e estamos vencendo como nunca antes. Nós estamos aqui. Nós estamos vencendo. É uma espécie de milagre, não acha? É uma espécie de milagre ou uma resiliência. Ou é algo. Talvez seja ali mesmo. Obrigado. Obrigado, Deus. Agora. E assim tem feito antes mesmo de assumir, o tempo todo. Esses incêndios, por exemplo, na Califórnia, Donald Trump não poupou palavras e disse que o culpado é o governador daquela região que faz parte da esquerda. Então o Donald Trump sabe bem com o que ele está lidando agora, sem ilusões de que, olha, dá para negociar com esses caras, com o mal não se negocia. E aí, meu irmão, as narrativas sobre tudo começam a mudar. É isso que tem a ver. Pode ter certeza que se fosse o Biden ou a Kamala Harris que tivesse entrado, você não teria esse tipo de matéria aqui. Porque uma coisa é você enganar pessoas de países de terceiro mundo, mas outra coisa é a potência mundial. E é essa a grande questão. A matéria que está no Planeta e foi enviada pelo nosso querido irmão Walter Assidi, um abraço forte para esse guerreiro, sempre aqui conosco, mais um ano. Ela continua dizendo o seguinte, a extensão do gelo marinho da Antártica se recuperou em dezembro, após um longo período de baixas recorde, de acordo com cientistas americanos, dando uma pausa nas especulações de que o continente gelado da Terra pode estar passando por mudanças permanentes. A taxa de perda de gelo marinho durante os meses mais quentes da primavera, novembro e dezembro, diminuiu para níveis bem baixos da média, informaram os dados do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos. Em um comunicado na terça-feira. Olha que coisa interessante, né? Pare para pensar, meus irmãos. De acordo com todos os acordos que tem sobre essa questão aqui, que eu prefiro não citar o nome, você sabe bem qual é, né? Sobre o planeta. Essa matéria, inclusive, é de 9/1 de 2025, muito recente. Me diga, você acha que a NSIDC dos Estados Unidos daria esse parecer se fosse a Kamala ou se fosse o Joe Biden? Porque independente do que você acredita nessa questão de planeta, você sabe que isso aqui é um modelo também de negócio, onde supostamente os países que prejudicam mais, né, o planeta, de forma geral, eles pagam mais, é o crédito de carbono. E aqueles, né, que usam menos, recebem em crédito. E olha que coisa interessante, né? Basta mudar a cabeça lá, que aquela história de que tá tudo se acabando muda de uma hora para outra. Olha, continua, mas agora é pouquinho, tá? Essa constatação ocorreu após um período prolongado de baixas diárias recordes, ou quase recordes, em 2023 e 2024, os anos mais quentes já registrados devido ao aumento da temperatura global, impulsionado pelas mudanças, já sabe, né? No final de 2024, essas perdas foram revertidas, pois a extensão do gelo marinho se recuperou para 7,3 milhões de km, encerrando o ano muito próximo da média de 1981 a 2010, disse o NSIDC. Então essa instituição americana está dizendo, né, que as perdas que nós tivemos já foram recuperadas e nós voltamos ao que era no ano de 2010, entre 1981 a 2010. Olha que mágica que o Donald Trump está fazendo. Isso ilustra claramente a alta variabilidade da extensão do gelo marinho ártico, disse. O aumento da temperatura dos oceanos devido ao aquecimento e tal, causado pelo ser humano, eles mantêm a narrativa, né? As camadas do gelo da Antártica estão derretendo, ameaçando o aumento global do nível do mar e colocando em risco as comunidades costeiras. Os recordes de temperaturas do oceano, tanto na superfície quanto nas profundezas, foram quebrados desde 2023, impulsionados em parte pelo fenômeno El Niño, que aumentou o calor em todo o mundo. Desde meados de 2016, os cientistas têm se preocupado com o fato de que o aquecimento pode estar provocando mudanças mais duradouras na quantidade de gelo marinho que se forma ao redor do continente mais frio do mundo. O NDC observou que esse pensamento de mudança de regime ganhou força especialmente depois de um período persistente de gelo marinho abaixo da média de altas, dramáticas ou quase recordes em 2017, 2023 e 2024. A recente desaceleração na perda de extensão em dezembro dá um certo alívio a essa ideia, disse ele, embora tenha advertido que uma recuperação de um mês não foi suficiente para contradizer completamente a teoria. Então, afinal de contas, eles mantêm a teoria aqui. Né? Eles mantêm, só que a própria matéria, os próprios dados atuais cancelam, porque se estamos em um processo acelerado de derretimento, e eu educadamente já questionei essa questão pelo simples fato que você não tem uma só praia que foi engolida.
Não existe isso. Você pode pegar casas, certo? Que são na beira da praia, comércios, inclusive construções monumentais antigas da época da descoberta do Brasil. E você vai ver que a água continua exatamente onde estava, no mesmo nível. Esses dias eu estava vendo vídeos e comentei isso aqui com vocês no Instagram, e um monte de vídeo mostrando, olha, as praias estão inundando, estão avançando sobre as casas, né? E aí eu vi aquilo ali que pertencia, era postagem de ONGs. Por azar deles, eles colocaram uma praia aqui perto, que eu conheço, né? E aí eu vi a matéria sobre aquela tal invasão de mar, né? As praias, as casas. Não era invasão coisa nenhuma. Acontece que choveu pra caramba lá, né? Deu aquelas trovoadas muito fortes, a água não tem pra correr e alagou. E como a gente sabe, a água ela sempre corre para o mar. Então foi isso que aconteceu. Nas imagens você tinha a impressão de que o mar estava avançando sobre a praia e as casas ali ao redor e os comércios, né? Você via ali os vídeos de caramba, será que é verdade mesmo? Tem as imagens. Porque, meus irmãos, eu não tenho fé em coisas de homens, eu tenho fé em Deus. Se a gente acredita em alguma coisa que o homem fez e aparece outro fato, nós não temos fé. Nós simplesmente temos a opinião que nós temos sobre determinada coisa porque sabemos. Por exemplo, você sabe que um carro se movimenta com combustível, não é verdade? Você sabe por quê? Porque você comprovou. Mas se por acaso chegar um agora que se movimenta só com a força do ar, você vai dizer, olha, tem também um que movimenta só com a força do ar. Nós não temos fé. Ah não, só pode existir assim, só tem que ser assim, não. Né? Nós não temos fé, não vamos brigar com ninguém porque o cara vai mudar o negócio, vai melhorar o negócio. Não, que melhore, que melhore. Agora aqui, meus caros e queridos irmãos, é outra questão. É uma questão que os caras têm fé nisso aqui, porque é um modelo de negócio. Independente se acontece mesmo ou não, é um modelo de negócio. E o Donald Trump vai tirar os Estados Unidos disso aqui. E aí as coisas já começam a mudar. Até porque, né, se a lei funcionar e funciona, principalmente nos lados de lá, aí o bicho pega. Então veja que o cenário ele vai se desenhando, né? E fica mais fácil de você entender. Mesmo quem é completamente leigo, começa a realmente entender como as coisas estão funcionando. Entende, meus irmãos? Basta mudar a liderança que muda também as teorias. Então, se fosse ciência de verdade, é esse o meu ponto, independente de quem estivesse lá, as agências estariam passando o mesmo resultado. Afinal de contas, é uma coisa que está acontecendo, mas que não é o caso aqui. Entende? Então veja a importância das pessoas fazerem as melhores escolhas dentro das possibilidades. Essa coisa de jogar a toalha é uma coisa que me aborrece bastante, de verdade. Porque parece que tem pessoas que têm uma ilha, né? Uma ilha deserta, livre de todos esses políticos, de todas as leis que eles criam e os impostos que eles cobram. Eu gostaria muito que alguém, inclusive, me convidasse. Se tem mesmo isso, por favor, me convide. Não esquece do Davi. Mas o que eu vejo é que nós, que sabemos e procuramos o melhor dentro das opções, sofremos as mesmas consequências dos idiotas que simplesmente jogaram as toalhas. É isso que mais me irrita. Seria muito bom, né, que na hora de você abastecer, pagar os seus impostos, né? Aqui da minha casa, para você ter ideia, veio R$2.000 de IPTU. 2.080 se eu pagar parcelado e 1.930 se eu pagar direto. Olha que absurdo. Uma casa, né, em uma cidade do interior. Me diga se isso está correto, família. Eu vou pagar para quê? Porque não me ajudam a construir. Quando o teto fura, eu mesmo tenho que fazer o serviço, como vocês sabem que eu fiz no final do ano. Fiquei com uma gripe danada aqui, fiz os vídeos a pulso, né? A gente já faz isso para economizar, para vir à prefeitura e dar-te uma facada de 2.000 conto. Para quê? Para tu ter tua casa que já é tua. É um absurdo, né? Aí vem outras facadas dos veículos que a gente paga, mas se não pagar o deles, eles tomam. Então não é nosso. Nós temos só o direito de dirigir enquanto paga a taxa, fora a manutenção, né? Então são esse tipo de coisa que vai nos revoltando e que podem piorar dependendo das escolhas que o povo faz. Generalizando mesmo, meus irmãos, no momento a esquerda é o que é de pior no mundo. Tudo tende a ir para trás. A própria Europa, ela só consegue se manter hoje com essas agendas woke que tem ali, com tanta censura, por causa do sangue que eles derramaram por muitos e muitos séculos. Então eles acumularam muitas riquezas, muitos tesouros e estão vivendo disso, estão ainda se mantendo como estão, né? Por causa disso e também porque se uniram, né? Já está dizendo, União Europeia, são vários países juntos ali, formando uma aliança. Porque se não fosse isso, já tinham caído para terceiro mundo, a grande verdade é essa. Veja o caso da Argentina. A Argentina é um belo exemplo disso. Um país de primeiro mundo que caiu assim que começou a adotar regimes esquerdistas. Veja o Brasil também como está de joelhos, está quebrando, está falindo a nossa nação. Então, meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido aqui de uma forma simples e humilde lá de nós, fazer com que você entenda como as coisas realmente funcionam nesse mundo.
Não acredite porque um babaca ou um trouxa, né, usa um diploma para te dar uma carteirada e diz, olha, eu tô dizendo que é assim. Procure ver os fatos, procure ver as coisas ao redor e o que aquela opinião que ele está dando vai resultar financeiramente. A quem interessa a opinião que ele está dando? Se pergunte sempre isso e aí você vai chegar sempre, assim como já disse o banqueiro dos donos do mundo, rastreie o dinheiro, siga o dinheiro. E aí você vai entender por que aquilo está sendo feito ou dito. Eu não posso ir mais do que isso, agradeço a cada um de vocês. E você que tem interesse na espiritualidade, não esquece do nosso Diário do Davi, o velho Diário do Davi, com mais de 400 páginas, falando sem censura sobre a espiritualidade, maldições hereditárias, paralisia do sono. Eu vou trazer esse artigo aqui para vocês, como eu prometi, né? Você não vê ninguém fazendo isso, ninguém pega, vai lançar um livro, né? E começa a falar sobre ele, lê páginas dele para o público. Mas eu faço isso, sabe por quê? Porque primeiro eu me garanto no que fiz, não foi feito às pressas, foi um negócio que começou há décadas atrás e finalmente foi finalizado e foi feito com muito carinho e dedicação. Então, eu vou trazer isso aqui para vocês grátis, como eu já prometi, como eu já trouxe vários artigos, vou trazer o de paralisia do sono também. E você que quer ver essas e outras coisas que não podem ser ditas aqui, adquira em 10 vezes sem juros lá na Hotmart, tá certo, família? Uma das plataformas mais seguras, você pode passar o seu cartão e parcelar e ficar tranquilo. O juro, quem tá pagando já é o Davi, tá certo? Então é isso, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui, vou deixar o link aí e deixa a tua opinião. Você concorda comigo no que foi dito aqui? Se não concorda, coloca aí também. Se concorda, também reforça, porque o teu comentário pode gerar um segundo vídeo sobre o assunto. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!